A paz do Senhor Jesus. Amém, querido? A palavra do Senhor diz: E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Quantas pessoas com escama nos olhos espirituais? Os olhos contaminados, os olhos embaçados, não conseguem ver o que Deus quer mostrar para ele. Deus, ele vai abrir a tua visão espiritual. Existem coisas que bloqueiam a sua visão. As escamas que caíram dos olhos de Saulo. Que escamas eram essas? Escamas espirituais. São impedimento, querido, são bloqueios espirituais que impedem a pessoa de ver a ação de Deus. Por mais que Deus esteja agindo, a pessoa não consegue ver por causa das escamas espirituais que há nas vistas. Às vezes a pessoa não consegue ver Deus agindo em sua vida. Às vezes a pessoa não consegue ver Deus agindo no seu ministério, na vida da sua família. Querido, todas as escamas dos seus olhos vão cair por terra hoje. As escamas espirituais é quando a pessoa ela está cega por uma coisa ou por algo. A pessoa que tem escamas espirituais não consegue ver claramente. Jesus, ele vai remover as escamas que estão impedindo de você enxergar. As escamas, querido, impedem da pessoa enxergar algo diferente que Deus está fazendo. Às vezes você pensa que nada está acontecendo na sua vida. As escamas vão cair e a verdade vai ser vista. Quando os olhos, querido, de Saulo se abriram, as escamas caíram dos seus olhos. Quantas vezes os nossos olhos estão cheios de escamas e nós não conseguimos enxergar a verdade? Saulo não conseguia enxergar a verdade do Evangelho. Para ele estava certo em perseguir o povo de Deus. Observe que Saulo era um homem que perseguia o povo de Deus, mas ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, porque existiam escamas espirituais nos seus olhos. Querido, Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Ele fica cego por 3 dias e depois ele passa a enxergar. Aí ele consegue se levantar. O que deve prevalecer, querido, é a verdade de Deus. Quantas vezes os nossos olhos estão cheios de escamas espirituais e nós não conseguimos enxergar a verdade de Deus? Se a pessoa está com o seu coração cheio de ódio, cheio de rancor, os olhos ficam fechados, cheios de escama e não consegue enxergar o que Jesus tem para ele. Mas hoje, Deus vai tirar todas as escamas dos nossos olhos e nós vamos enxergar. Quantas pessoas estão, querido, com a sua vida paralisada, ministérios paralisados por conta da cegueira espiritual, onde essas escamas estão afetando a vida desta pessoa com Deus. Deus não quer que você viva doente espiritual. Não, querido. A cegueira espiritual não nos deixa enxergar a verdade de Deus. Não deixe as escamas tomar conta dos teus olhos. Deus vai tirar as escamas hoje. Toda a cegueira dos teus olhos vão cair por terra. Talvez você está cansado de falar a verdade para alguém, explicar, mas alguém não consegue entender, não aceita o que você está falando. Por quê? Porque está cego espiritualmente. Quando a pessoa, querida, está cega espiritualmente, a pessoa não consegue enxergar o erro. Tudo para aquela pessoa está bem, está certo e não está. Às vezes Deus usa alguém para alertar. Deus usa um servo para falar, usa até mesmo um profeta para falar com aquela pessoa, mas devido à escama dos olhos, à cegueira espiritual, a pessoa não aceita. Por quê? Porque diante dos olhos dela está tudo bem, mas quando a pessoa está cega, não consegue enxergar o mundo espiritual.
Nós precisamos entender que nós precisamos enxergar além. Nós precisamos ter visão de águia. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós não podemos enxergar só com os nossos olhos físicos, não, querido. Então tem pessoas que não aceitam, não quer enxergar, não quer dar ouvido a você. Deus vai tirar esta cegueira espiritual. Só quem tira a cegueira é Deus. E Ele vai tirar. Ele vai dar visão para que esta pessoa passe a enxergar aquilo que ele não está enxergando. Como está a sua vida? Como está o seu ministério? Você está conseguindo enxergar onde está o erro, querido? Ei, peça a Deus para Ele abrir os teus olhos espirituais. Nós precisamos ter visão espiritual aberta. Não importa quanto tempo a pessoa está cega espiritualmente, mas hoje Jesus vai arrancar todas as escamas dos seus olhos. Os nossos olhos precisam ser clareados. Quando o cônjuge está com a escama nos olhos, ele não consegue enxergar a família. Muda o comportamento e a pessoa não consegue enxergar as coisas como são e como deve ser. O inimigo, ele pôs escama nos olhos das pessoas. Às vezes Deus cria circunstância para as escamas cair por terra. Hoje Jesus está arrancando as escamas dos teus olhos. Hoje Jesus está arrancando as escamas dos olhos desta pessoa que você está orando. Ei, querido, o Senhor está tirando hoje toda escama, toda cegueira, toda barreira, todo bloqueio, todo embaçamento dos olhos desta pessoa. Creia tão somente aquilo que você não estava vendo. Você vai passar a enxergar, você vai passar a ver, porque as escamas já caíram por terra dos teus olhos e você vai começar a enxergar aquilo que você não estava enxergando, porque o inimigo, ele faz isso, ele coloca escama nos olhos da pessoa para enganar, para a pessoa pensar que está tudo bem, mas na verdade não está. Mas o homem e a mulher de Deus, para ele enxergar, é preciso que as escamas dos olhos venham cair por terra, para que ele venha ter uma visão aberta, uma visão espiritual das coisas espirituais. Portanto, querido, quando uma pessoa ela está cega espiritualmente, ela não aceita nada que você fale. Tudo que você fala, ela não aceita. Por quê? Porque está cego espiritualmente. Mas o Senhor, eu profetizo que o Senhor Jesus, assim como Ele tirou as escamas dos olhos de Saulo e ele passou a enxergar a verdade, o Senhor também vai estar tirando todas as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando, aquilo que nós não estávamos vendo. Portanto, se prepara, porque você vai começar a ver aquilo que você não estava vendo. Amém, querido? Você crê nesta palavra? Se você crê, deixa aí escrito abaixo do vídeo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Quando você compartilhar, peça para essa pessoa se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Que Deus te abençoe.